Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero fazer um comparativo hoje entre o que nós estamos assistindo e o que está acontecendo em Curitiba neste momento e aquilo que hoje acontece na Venezuela. Vejam, senhores, se nós não tivéssemos aqui atingido o objetivo da sociedade brasileira, que foi o afastamento da presidente Dilma Rousseff, em que condições a justiça ia se impor no país. Hoje, na Venezuela, quando qualquer gesto do parlamento contraria a vontade do presidente da República, ele simplesmente desconsidera o parlamento venezuelano, impõe sobre a tutela do Supremo Tribunal Federal e cada vez mais utiliza a população, aqueles que são adeptos da sua tirania, a poder inviabilizar qualquer gesto que venha afirmar a democracia naquele país. Senhor presidente, o que nós estamos vendo hoje em Curitiba é exatamente um cidadão que foi presidente da República por 2 mandatos. Ao ser intimado para depor, para explicar todos ali os crimes que ele está sendo denunciado, ele monta um aparato no país, trazendo até bolivianos para tentar fazer um cerco na cidade e tentar intimidar a justiça brasileira. Isso é algo de uma gravidade ímpar. Ou seja, o cidadão se acha no direito, dentro do Estado Democrático de Direito, de poder amanhã avançar com seus coletivos para poder achar que pode intimidar a justiça, poder achar que pode amanhã sobrepor uma decisão judicial no país. É triste nós convivemos com uma situação como essa, mas ainda bem que não deixamos o Brasil chegar na situação que chegou a Venezuela. Tanto é que amanhã eu quero convidar os nobres pares para que possam, às 9 horas da manhã, na presidência do Senado Federal, receber a senhora Lilian Tintori, que é a esposa de Leopoldo Lopes, que está preso até hoje pela tirania e a truculência do governo Maduro naquele país, onde ele, neste momento, não tendo condições de sustentar o seu governo, ele distribuiu 500 mil fuzis aos chamados coletivos, aqueles que estão ali para formar as milícias de um governo. Vejam, senhores, o que nós ouvimos na rede social, o que nós assistimos nos últimos dias, eram pessoas ligadas a centrais sindicais, estimulando, vociferando, ameaçando e dizendo que iria para Curitiba para um processo de enfrentamento com a justiça brasileira. É uma situação inadmissível. O cidadão tem o direito, sim, de poder protestar, mas ele não tem o direito de poder insurgir contra uma decisão que foi com o objetivo de dar oportunidade para que o ex-presidente Lula pudesse explicar o que ele fez no exercício da presidência da República, beneficiando-se da máquina do governo federal para enriquecer-se e enriquecer a sua família e, ao mesmo tempo, fazer um projeto de poder para tentar alterar, para tentar influenciar todas as eleições na América Latina. Nós estamos aí com todas as denúncias formuladas, sejam de maqueteiros, sejam de órgãos do governo PT, demonstrando que todas as estatais, como Petrobras, aos fundos de pensão, aos aposentados que também foram assaltados, todos eles
foram exatamente usados com um único sentido, que é o sentido de poder dar ao governo brasileiro, na época do PT, a condição de tentar criar uma uniformidade na América Latina e tentar ser aqui o grande financiador e orquestrador dessa tese do Foro de São Paulo. Como tal, senhor presidente, eu venho trazer não só o apoio à justiça brasileira, as decisões firmes de toda a Operação Lava Jato, como também da sua força-tarefa, representado na figura do juiz Sérgio Moro, e dizer que a justiça brasileira, como o Congresso Nacional, não vai se curvar a essas ameaças e muito menos a gestos que possam dizer que amanhã eles estejam acima da lei ou desconsiderando o cumprimento da lei. Eu encerro, senhor presidente, dizendo que nós temos certeza absoluta que todos nós temos a obrigação de responder pelos nossos atos. E nós hoje somos funcionários públicos. Nós hoje representamos a sociedade brasileira no Parlamento Alto, do Congresso Nacional aqui, no Senado Federal. Nós temos que responder, sim, a todas as intimações ou perguntas que sejam formuladas. Ao ocuparmos um cargo público, nós não estamos aqui acobertados por imunidades, que nós sejamos aí acima da legislação ou das decisões judiciais. Então, senhor presidente, eu quero não só parabenizar a ação da justiça brasileira, mas também na Operação Lava Jato, que acredito que nas eleições de 2018 nós teremos um outro contexto, aquele que sabe e o eleitor tem a consciência de que se votar ou optar por aquele que acha que vai ganhar a eleição usando máquina de governo, utilizando da estrutura de desvio de dinheiro público em decorrência de ofertas que possam fazer a qualquer uma das operadoras, sabe muito bem que terá uma curta trajetória e não terá como amanhã continuar isto que infelizmente deteriorou nesses últimos 13 anos do governo do PT. Aquilo que nós assistimos no país foi um grande desserviço à nação. Ainda bem que interrompemos antes de chegarmos à condição que hoje vive a Venezuela. Isto aqui, esta casa teve a coragem de fazer com apoio popular. E nós, que tivemos a oportunidade de ter estado lá e vimos a maneira truculenta como uma comissão especial do Senado Federal, oficial do Senado Federal, foi recebida naquele país. Por isso, eu encerro, senhor presidente, dizendo que a esperança sinaliza fortemente, não só para que haja punições claras em todos aqueles que utilizaram a máquina do governo para benefício próprio, como também para as eleições de 2018, como um novo sinalizador de como nós teremos aí uma próxima eleição. Pelo mérito, pela competência, pelo carisma, pela credibilidade, podendo amanhã chegar ao governo dos estados, às Assembleias Legislativas, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à Presidência da República. Nós esperamos, sim, com que o próximo presidente da República tenha altivez e saiba se comportar de acordo com a liturgia do cargo, que saiba entender o momento que é o regime presidencialista exige de um candidato a presidente: transparência, lealdade, bons exemplos e competência e capacidade para poder montar um governo, para poder discutir com a sociedade os grandes debates e tendo a coragem de assumir os desgastes nas horas necessárias, mas tendo as credenciais necessárias para apresentar aí sim todos os projetos que proponham a reformar o país, a dar a perspectiva para o Brasil hoje, que carece de oportunidade de emprego, de uma educação de qualidade e de uma saúde que fala com credenciais que possa amanhã nos tirar desta vala comum aos países africanos, que infelizmente é triste e vergonhosa a maneira com que nós passamos até os dias de hoje. Como tal, eu encerro meu pronunciamento
e agradeço o tempo que me foi dado, senhor presidente, para que pudesse aqui trazer a minha indignação, perplexidade, diante daquilo que nós estamos vendo hoje e assistindo, a tentativa de cercear, de ameaçar, de tentar cercear o direito da justiça brasileira. Mas o resultado foi exatamente de mostrar que a justiça não cede e que a justiça brasileira não se acovarda diante a esses militantes que acham que podem mais do que a lei e que estão acima da legislação brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a dizer.